Eu já começo esse bloco aqui, olha, falando de um assunto muito sério, financiamento imobiliário, casas e apartamentos que muitos baianos estão perdendo porque estão com prestações em atraso. Assunto para nossa colega Maiara Magalhães, que está na Pituba, em Salvador. Maiara, bom dia para você. Isso tem a ver com a crise financeira, né? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Jéssica. Bom dia a você que acompanha o Jornal da Manhã. Tem sim a ver com a crise financeira e tem muita gente nessa situação, viu, Ricardo? Eu estou aqui com um advogado, Henrique Guimarães, ele que é especialista em direito imobiliário, justamente para tratar sobre esse assunto, porque no escritório dele tem chegado muitas pessoas com essa reclamação e bastam 3 prestações para o imóvel ir a leilão, não é isso, Henrique? É verdade, apenas 3 parcelas são suficientes para o banco já notificar o cliente, o consumidor, do débito, e ele terá então que fazer o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de perder esse imóvel através de um leilão. Você me disse que as pessoas que chegam no seu escritório já estão nessa situação, já foram notificadas, né? Elas não se antecipam quando sabem que já podem entrar nesse problema? É verdade, infelizmente, como 3 parcelas é uma coisa que acontece muito rápido, infelizmente o consumidor só acorda quando ele recebe a notificação do banco. Quando, na verdade, é muito interessante que o consumidor se antecipe a esse problema, se ele sofreu uma redução de renda, se ele sofreu a perda do emprego, ele de imediato procure o banco para tentar negociar, renegociar essa dívida, procure um advogado que seja especialista na matéria, para que estude o seu contrato, porque em muitos casos existem seguros que prevê esse tipo de situação de perda de renda, de emprego, e também em alguns casos pode ser utilizado o FGTS, então vai ter que estudar caso a caso a solução. Então a gente vai conhecer agora, Henrique, o caso de Ivana, que é uma corretora de imóveis e que ela, um dos imóveis dela foi a leilão, imagine. Atenção aí para a reportagem. A Ivana é corretora de imóveis e tinha um apartamento financiado. Havia pago R$112 mil de prestações, mais da metade do valor do financiamento. Mas há 3 anos perdeu o controle das contas de casa, o que pode acontecer com qualquer pessoa. Foram quase 120 dias, né, que eu não consegui mais honrar esse compromisso. Na realidade, era débito em conta e, por ser débito em conta, eu não tinha mais saldo, não tinha mais limite de um cheque especial e recebi uma notificação que eu teria um prazo de 15 dias para me pronunciar junto à Justiça, né, de fazer um acordo. Procurei um profissional, um advogado, e ele deixou passar o prazo dos 15 dias. E logo depois, em seguida, foi muito rápido, dentro de mais ou menos uns 30 dias, eu recebi uma notificação que o imóvel já tinha ido para leilão, já tinha sido arrematado, né? E isso foi um choque para mim. Depois do apartamento ir a leilão, foi tudo muito rápido. Com 2 filhos e um neto morando com ela, veio o despejo. No momento que eu recebi aquela notificação, o chão se abriu, eu entrei, eu não tinha chão mais para pisar, eu estava num desespero muito grande, né? Fiquei desamparada, assim, né? E sem forças. Na época em que perdeu o teto, a corretora caiu no trabalho. De domingo a domingo, em 3 meses, conseguiu vender 13 imóveis e com a comissão comprou à vista a nova casa. Mas não esqueceu o que passou. A Ivana entrou com uma ação na justiça para reaver o dinheiro que ela já tinha investido no apartamento. Conseguiu também uma indenização por danos morais pelo constrangimento que ela acabou passando. Ivana, hoje, com essa paz de espírito, que você teria a dizer às pessoas que, porventura, passem por essa necessidade e que não conseguem pagar o apartamento, a sua casa? Primeiramente, quando chegar a esse ponto, antes de chegar a esse ponto, você renegocia. O processo é renegociar. E a gente volta a falar aqui com Henrique Guimarães, que é advogado, sobre esse caso. Henrique, Ivana, ela conseguiu superar essa crise, superar esse momento difícil, mas a gente sabe que tem muita gente que não consegue. Como é que acontece esse despejo, né? Ela passou por isso, mas como é que funciona? É sempre uma situação muito traumática. Na realidade, essa responsabilidade é do arrematante do imóvel, que deverá entrar em contato com quem estiver em posse do imóvel até aquele momento. A posse já não vai ser mais uma posse legalmente embasada e vai buscar, se não conseguir por um acordo, através do próprio Poder Judiciário, retirar aquela pessoa que já mora ali, mas já não tenha mais a posse legalmente falando. Ricardo vai fazer uma pergunta do estúdio. Ricardo? É isso, olá, doutor Henrique, bom dia. Maiara, por gentileza, então, repassa a minha pergunta. É o seguinte, aquela pessoa que perdeu o imóvel, né? Ela tem direito a receber de volta o valor que já foi pago?
Então, a pessoa que perdeu o imóvel, ela tem direito a receber de volta, reaver algum dinheiro aí que foi pago? Vai depender se o saldo devedor for menor do que o valor que o imóvel venha a ser arrematado. Nesse caso, o consumidor inadimplente ele vai receber o saldo da diferença. O banco é obrigado a depositar na conta desse consumidor a diferença. Mas caso... Vamos dar um exemplo para o pessoal entender? Por exemplo, se o débito for de 200 mil e o imóvel for arrematado por 300 mil, essa diferença de 100 mil, o banco é obrigado a devolver para o consumidor. Porém, se o débito for de 200 mil e o imóvel vier a ser arrematado por 200 mil ou um valor inferior do que esse, o consumidor, infelizmente, perderá todo o valor investido. E tem gente, inclusive, aproveitando essa oportunidade, né, para arrematar esses apartamentos, esses imóveis aí que estão indo a leilão por um preço abaixo do mercado, né? Já existe um mercado paralelo, empresas que estão se especializando em adquirir imóveis em leilão, porque geralmente o fazem por um valor muito abaixo do preço de mercado. Tem que ter algum cuidado? Tem que ter algum cuidado de saber se o imóvel está ocupado, se existem ações na justiça que podem fazer com que aquela pessoa que está no imóvel permaneça além do tempo e aí dê trabalho para quem arrematar, obter a posse do imóvel. Esses são alguns cuidados que deve ter de forma antecipada. Tá ótimo, muito obrigada pelas informações. Tá aí, Ricardo, voltamos ao estúdio com você e com Jéssica. Obrigado, então, Maiara Magalhães, pelas informações, ao nosso entrevistado, ao doutor Henrique Guimarães. Pois é, lembrando que foi dito aí, né? O importante é não deixar a situação chegar a este ponto. Renegociar, Viu que está né? se complicando, procura antes o banco, a instituição e tenta fazer esta renegociação, Jéssica. Porque é o risco de perder o patrimônio inteiro e todo o dinheiro investido de uma vida.